Por aquele tempo, em dia de sábado, Jesus passou pelas searas e os discípulos dele, que estavam com fome, entraram e pegaram algumas espigas para comer. Então os fariseus religiosíssimos, vendo isso, legalistas, moralistas, disseram a Jesus: olha aí, os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa chamada de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente era destinado aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado, trabalhando e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, eis aqui, quem é maior do que o templo? Quem é maior do que o templo? E Jesus faz um corte. Só não entende quem não quer entender. Eu poderia falar horas sobre esse corte, mas eu quero me concentrar exclusivamente numa diferenciação que aparece aqui também. Aqui você tem Jesus usando a seguinte lógica. Ele diz: ora, se a lei, com todas as intransigências que vocês defendem, o modo como vocês a defendem e o modo como vocês a interpretam, fazendo-a ficar cada vez mais sem misericórdia para com aquele que transgrida. Se essa mesma lei abre o precedente, ela tem cláusulas de graça, de precedente, para que os sacerdotes, os que têm que trabalhar no sábado, porque é o dia em que todos param para descansar no judaísmo. E no templo, antigamente, hoje só tem sinagoga. Mas no passado, há 2000 anos atrás, havia o templo de Herodes o Grande lá, erguido, destruído pelos romanos nos anos 70 dessa era cristã. Pois bem, o templo estava lá. E ele era imenso. E ele era um dos maiores shoppings de serviço religioso do planeta. Era o lugar para onde todo mundo deveria ir, subir a Jerusalém para adorar, o único lugar aonde os judeus queriam que Deus fosse oficialmente celebrado era no templo e em Jerusalém, e era o único lugar onde sacrifícios eram permitidos. Qualquer sacrifício de animais feito fora do templo de Jerusalém era considerado algo pecaminoso, porque era feito por mãos leigas e não por mãos sacerdotais no lugar consagrado. Jesus usa essa lógica e diz: escuta, se a lei diz isto, como é que ela abre uma cláusula para que em dia de sábado os sacerdotes, os operários da religião, trabalhem dioturnamente, matando pombinhos, matando bois, touros, ovelhas, carneiros, fazendo oferendas diversas, carregando o fruto da terra para fazer oferta de ação de graças, oferta de manjares diante de Deus. É um trabalho enorme que não cessava. Era um fluxo contínuo, imolando. Cada um trazia o seu animal para o abate. Ou de acordo com a expectativa do seu ser, ele escolhia um sacrifício apropriado a oferecer. Era uma grande atividade. Jesus chega e diz: escuta, vocês não veem ou não querem pensar que isso não é absoluto? É o que Jesus está dizendo. Que esta não é uma lei absoluta. As coisas absolutas não fazem concessões a ninguém. Você conhece concessão para a lei da gravidade?
Não, tanto faz se é o mendigo ou é o Bill Gates. Pisou fora da laje, já era. Essa é uma lei absoluta. Agora, a lei do templo, a lei do culto, as leis de Moisés, a maior parte delas eram leis totalmente circunstanciais, como se veio a entender depois o que Jesus estava dizendo, caíram em obsolescência e foram liquidadas, tiveram um golpe de misericórdia na cruz, como Paulo diz em Colossenses no capítulo 2. Pois bem, a lógica de Jesus é essa, olha, se o que a lei propõe traz e faz uma concessão para que pessoas violem o sábado trabalhando como umas mulas em favor do próximo, e isso não é considerado culpa. Prova disso é que nenhum deles tem crise de culpa e nem se sente culpado e nem faz sacrifícios pelo fato de ter trabalhado. É ou não é assim? Eles não ficam sem culpa porque acham que fizeram o que era certo, é o que Jesus diz. Pois olhem bem para mim. Eis aqui quem é maior do que esse templo, do que esse negócio inteiro, sou eu. Isso é um choque, né? É um choque hoje, quando eu digo que Jesus tem que ser a nossa chave hermenêutica para interpretar as Escrituras. Imagina você ser um judeu doido, fanático. Na sua cara alguém dizer isso. Alguém a quem você foi repreender. Dizendo, olha, os teus discípulos estão pegando espilhas em dias de sábado, estão comendo nas beiras e nos cantos das propriedades, conforme a lei dizia, mas dia de sábado não. Aí Jesus disse, vamos parar de palhaçada. Você acha que isso é uma lei absoluta? O que vem na frente? É a fome deles ou é a contemplação de qualquer que seja a legislação? Agora, só para pensar com as lógicas de vocês, olha só, a religião ensina isso e cria um parêntese de concessão para aquele que é forçado a trabalhar, e esse indivíduo não fica culpado. Vejam se os meus discípulos têm que prestar contas de culpa a quem quer que seja. Eu disse, vão e comam, olhem quem está aqui, eu sou maior que o sábado, eu sou maior que a religião, eu sou maior que o templo, eu sou maior que tudo. Eles estão sob mim não terão culpa, não terão culpa. Se a concessão da religião apazigua as consciências para viverem sua relatividade, quanto mais aquele que tira o pecado do mundo e que diz, eis aqui quem é maior que o templo, não é o que me cobre. Ele é exatamente aquele que me cobre, que cobre você, que cobriu a todos nós, sob cuja cobertura nós vivemos, existimos e respiramos. É nele que a minha culpa foi coberta. Toda ela. Nesse que diz, olha aqui, se a religião faz concessões e afirmações que caem psicologicamente de maneira apaziguadora na consciência de um indivíduo neurotizado pela lei, e ele não se sente culpado, imagina se os meus discípulos não têm qualquer culpa. Se eu disse, sirvam-se. Se eu disse, tudo é vosso, e vós sois meus, e eu do Pai. Se eu estou ensinando dia a dia eles a viverem para além de tudo isso. E por que eu estou fazendo? Porque se o templo oferece esse tipo de alforria, eis aqui quem é maior do que o templo. Eu não sei como se constrói qualquer templo depois de Jesus ter dito sinceramente isto. Você que perdeu a paz que a religião um dia pretendeu te dar, chegou à conclusão de que tudo que acontece ali são sacrifícios de bodes e de touros que não podem pacificar a pessoa para sempre. É tudo circunstancial. Mas que creu, aprendeu e discerniu que em Jesus o Cordeiro fez um único sacrifício uma vez por todas e ele tira o pecado do mundo. Portanto, já não há mais nenhuma condenação para todo aquele que está em Cristo Jesus.
porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Ó Senhor, por favor, que meramente pela palavra, que não precisa ser longa, só precisa ser verdadeira, dita com sinceridade, e ei-la aqui com toda a verdade e sinceridade, apresentada aos sentidos de milhares que nos veem e nos ouvem agora. Por favor, Espírito Santo, realiza o que só Tu podes fazer e ninguém mais. Vem IVTV, o canal é você.